Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação relativa à nossa playlist intitulada Referências Científicas, ressaltando que esta playlist está disponibilizada, exibida no canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. A playlist intitulada Referências Científicas se propõe a fazer a apresentação de conteúdos científicos dos mais diversos, distribuídos nas mais diversas áreas do saber humano e do saber científico, considerando conteúdos científicos apresentados nas mais diversas formas, estruturas e formatos de apresentação, desde o livro, desde as formas mais tradicionais, a saber, o livro impresso, o artigo científico impresso, a revista, o periódico científico impresso, as coletâneas, por assim dizer, impressas, os conteúdos científicos registrados em mídias digitais, até as formas, os métodos mais modernos e atuais de apresentação de conteúdo, exibição de conteúdo, organização e compilação de conteúdo científico, tais como o Electronic Book, as páginas disponibilizadas na rede mundial de computadores, páginas estas representando institutos de pesquisa, centros tecnológicos, institutos de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação tecnológica, páginas de universidades e páginas de conteúdo científico de responsabilidade de um pesquisador ou de um grupo de pesquisa. Muito bem. Então, em particular, nesta apresentação, estaremos apresentando o projeto intitulado Entrevistas Universidade Federal do Pará, ou Interviews Universidade Federal do Pará. Projeto este de autoria e sob organização, coordenação do eminente cientista, professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, professor titular da Faculdade de Física do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal do Pará, professor também coordenador do programa de pós-graduação, mestrado, doutorado e estágio de pós-doutorado da Universidade Federal do Pará, o programa de pós-graduação em Física, né? Oferecendo mestrado, doutorado e estágio de pós-doutorado. Então, este projeto está aqui disponibilizado, exibido na plataforma do YouTube. Aqui, exatamente nós podemos procurar na plataforma do YouTube Interviews/Entrevistas Universidade Federal do Pará, UFPA. Agora vamos fazer uma breve apresentação das entrevistas que já estão aqui disponibilizadas para consulta, para nós assistirmos, a quem possa interessar assistir e consultar. Entrevistas com grandes, eminentes cientistas, grandes nomes da ciência no Brasil e no exterior. E aqui vamos começar apresentando a palestra aqui, a primeira entrevista, a entrevista com o professor Hersch Moisés Nussensweig. Parte 1 da entrevista, parte 2, aqui parte 2 da entrevista. O professor Nussensweig é professor emérito e um grande cientista, realmente de renomada atuação como cientista, como professor, como pesquisador, responsável por inúmeros importantes e relevantes resultados para o desenvolvimento da ciência. Vale ressaltar que ciência, no sentido amplo da palavra, não apenas física teórica, mas correlacionando-se com outras áreas do saber científico, tal como química, biologia, engenharia, entre outros. Muito bem, então aqui nós temos na página a entrevista parte 1, parte 2, concedida pelo grande cientista, professor Hersch Moisés Nussensweig. É professor e cientista de elevada notoriedade e mérito científico.
Ainda nós temos, para completar aqui, observando com mais atenção, minuciosamente, nós temos a entrevista com o professor Regis Moisés Nussensweig dividida em 3 partes, parte 1, parte 2 e parte 3. Então, trata-se então de 3 partes. Ainda em seguida, nós temos a entrevista, o interview com o professor Carl Weimann. O professor Carl Weimann recebeu o prêmio Nobel de Física, Physics Nobel Prize, no ano de 2001. Então, a entrevista está dividida em 2 partes, parte 1 e parte 2. Em seguida, a entrevista com o grande cientista, professor James Bardeen. Aqui, parte 1, parte 2 e parte 3. Trata-se realmente de um eminente, de um expoente da ciência, professor James Bardeen, filho de John Bardeen. John Bardeen, outrora, décadas atrás, recebeu o prêmio Nobel em Física em 2 oportunidades, inclusive até a presente data é o único físico, por assim dizer, laureado, por assim dizer, com 2 prêmios Nobel, né? Nobel Prize, 2 prêmios Nobel de Física. Exatamente o genitor, o pai, também cientista, pai do aqui entrevistado, professor James Bardeen. Muito bem. Em seguida, esta página, este projeto, recebe o depoimento do ilustríssimo, do nobre professor, ex-ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil, professor, grande cientista, realmente de destacada atuação científica, com elevadíssimo e reconhecido mérito científico nacional e internacionalmente, professor Sérgio Machado Rezende, Sua Excelência, ex-ministro do Ministério de Ciência e Tecnologia. Aqui, depoimento, primeiramente, um depoimento com duração de 1 hora e 15 minutos. Em seguida, uma sessão de entrevistas concedidas por Sua Excelência, o ministro, e primeiramente professor, cientista, e, enfim, ministro Sérgio Machado Rezende. Aqui, entrevista parte 1, parte 2. Em seguida, este projeto supervisionado pelo ilustre e nobre e eminente cientista, professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, recebe o depoimento, né, da ilustríssima, da grande cientista, grande professora, grande pesquisadora, professora Sônia Frota Pessoa. Aqui, primeira parte do depoimento, dedicando a fala, proferindo essa palestra com dedicação, com ênfase especial sobre a pesquisa. A parte 2 deste depoimento, proferido por Sua Excelência a professora Sônia Frota Pessoa, falando especialmente sobre o ensino. A parte 3 de seu depoimento, o depoimento da professora Sônia Frota Pessoa, falando sobre mulher e ciência, ou mulher na ciência, ou mulher em ciência, realmente falando sobre o empoderamento da mulher, sobre o papel da mulher no ambiente do desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação tecnológica. Importantíssimo para nós assistirmos, refletirmos e aprendermos com a ilustríssima professora Sônia Frota Pessoa. Em seguida, a entrevista concedida por Sua Excelência, o eminente cientista, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, professor Silvio Roberto de Azevedo Salinas. Aqui parte 1, parte 2, interessantíssima, né, com pontos importantes e emocionantes, né, associados, inclusive, à carreira do professor Silvio Roberto de Azevedo Salinas, inclusive atual editor-chefe da Revista Brasileira de Ensino de Física. Em seguida, a entrevista concedida por Sua Excelência a professora Belita Euler, entrevista esta concedida em 22 de fevereiro de 2021. Muito interessante, certamente. Em seguida, nós temos aqui a exibição do interview
com o professor Anthony James Leggett, também, né, professor laureado com o Prêmio Nobel de Física em 2003. Então, aqui a parte 1, parte 2, ou seja, a entrevista dividida em duas partes. Em seguida, o ilustríssimo e nobre professor, grande cientista Nelson Studart Filho. Aqui a entrevista concedida em duas partes, parte 1, parte 2. Também a entrevista concedida a este importante projeto da Faculdade de Física da Universidade Federal do Pará, sob supervisão do professor Luiz Carlos Bassalo Crispino. A entrevista concedida, o interview concedido pelo eminente professor Reinhard Genzel, também laureado com o Prêmio Nobel de Física em 2020. Essa entrevista é dividida em duas partes. Em seguida, a entrevista concedida pelo eminente cientista, professor Sérgio Mascarenhas, um grandíssimo cientista, grande professor, admirado no Brasil e no exterior. Aqui a entrevista dividida em parte 1 e parte 2. Em seguida, a entrevista concedida pelo ilustre professor Ramayana Gazinelli, também em parte 1 e parte 2. Em seguida, nós temos a entrevista com o professor Marcelo Otávio Caminha Gomes, professor titular emérito do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, um autor de importante e muito lido, né? Lido por muitos estudantes, de teoria quântica de campos, um livro que fala sobre importantes tópicos, né? Fala de maneira aprofundada sobre importantes tópicos da teoria quântica de campos. Também é professor da cadeira de teoria quântica de campos no âmbito do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Professor Marcelo Otávio Caminha Gomes, um grande cientista. Em seguida, a entrevista concedida por Sua Excelência, o professor João da Jornada. A entrevista essa concedida em duas partes, parte 1 e parte 2, durante o mês de agosto de 2021. E, por fim, aqui até a presente data, está exibido, o último vídeo exibido é o vídeo contendo a entrevista com o ilustríssimo professor, o interview, né, com o professor Rainer Weiss, professor laureado com o Prêmio Nobel de Física no ano de 2017. Então, conferindo aqui, nós temos a entrevista com 4 professores laureados com o Prêmio Nobel em Física, e entrevista com cientistas do mesmo nível, certamente, ou ainda superior, tal como o professor Regis Moisés Nussensweig, como outros grandes cientistas, o professor Sérgio Machado Rezende, professor Silvio Roberto Salinas, professora Sônia Frota Pessoa, professora Belita Coiler, professor Nelson Studart Filho, professor Sérgio Mascarenhas, professor Ramayana Gazinelli, professor Marcelo Otávio Caminha Gomes, professor João da Jornada. Então, nós temos aqui ilustres e eminentes cientistas com uma carreira científica reconhecida, consolidada no âmbito internacional. Muito bem, então estaremos oportunamente apresentando outras páginas, inclusive páginas contendo entrevistas, uma outra página vinculada ao programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal do Pará, também esta tal página a qual oportunamente será apresentada aqui no nosso canal, também organizada e coordenada sob a competente supervisão do professor Luiz Carlos Bassalo Crispino. Então, agradecemos a atenção de todos vós. Oportunamente estaremos apresentando novos, importantes
novos, importantes e relevantes conteúdos científicos. Muito obrigado a todos.